Oi. Boa noite, graça e paz, amém? Amém? Glória a Deus. Por favor, vira para cá. Irmãos, Deus abençoe sua vida, sua casa. Pode sentar quem está sentado, aí em pé, melhor dizendo. O pastor Samuel veio, nós rematamos alguns livros que ele trouxe, porque eu acho de uma importância muito grande. Então, nós temos aqui as duas últimas obras que ele escreveu, que é 40 dias de despertamento. Isso aqui você pode fazer um jejum e cada dia você tem um devocional. É maravilhoso. Eu recomendo para esse ano. Quem lembra daquela frase que ele falou? Deus tem uma promessa na tua vida, mas o que ele fala é o que vai acontecer lá na frente. E aqui, o que você está fazendo? Você está se preparando? Então você precisa se preparar. Você precisa. Então vai. Você sabe, irmãos, a leitura abre a nossa mente. Você precisa ler. Amém? E em defesa da igreja, uma reflexão dos desafios contemporâneos da igreja. Então, qual é o propósito de Deus para os dias de hoje com a igreja de Cristo na face da terra? Então, o valor é R$20, você pode comprar e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Também, se tem cartão de crédito, você pode passar lá no cartão, na maquininha da igreja, da cantina, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Lembrando vocês, domingo agora é a nossa ceia do mês de fevereiro. Amém? Dia 2 de fevereiro, o próximo domingo, nós teremos a ceia do Senhor. E quinta agora, que vem, nós vamos começar, já estou separando o material, nós vamos começar a campanha como é que fala? Dos milagres de Jesus. Amém? Então, eu enumerei lá, pelo que eu vi, tem entre 30 e 35. Precisamente, acho que é 35, né? 35 milagres que Jesus efetuou. Obviamente, nós vamos falar dos 35, claro. Mas nós vamos escolher, pela direção de Deus, os principais, para nós estarmos ministrando, e eu creio que vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Hoje o tema, nós vamos falar sobre como que eu posso viver nos dias atuais, tendo a alegria do Espírito na minha vida. Então, o tema é hoje, ter as características do Espírito de alegria em nós. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito não os frutos, não, o fruto do Espírito, ele tem qualidades. Quais são? Volta lá. Você mudou? Isso, deixa aí. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas, o quê? Não há lei. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia de estarmos na tua casa. Obrigado por esta quinta-feira, mesmo chuvosa, um caos em São Paulo, no trânsito, mas nós sabemos que, a meio a tudo isso, o Senhor está presente entre nós, e nós pedimos nesse momento agora que o Senhor nos direcione e fale conosco de uma maneira muito especial. Pai, te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, em nome de Jesus. Amém?
Glórias a Deus. Uma das características do Espírito Santo em nós é a sua alegria. E, consequentemente, quem é cheio do poder de Deus tem uma vida repleta de alegria. Parece que é meio contraditório o que eu estou falando aqui, né? Porém, o que vemos em nossos dias é uma outra realidade, onde as pessoas que andam com Deus são roubadas constantemente de desfrutar dessa alegria que a palavra de Deus, que não mente, fala. Então nós temos que entender o que é que hoje nos rouba. No domingo, eu fui muito edificado com a palavra que Deus falou conosco aqui. O pastor Samuel falou assim: eu nunca vivi uma experiência dessa que eu vivi nesta casa. Ele falou para nós que ele estava subindo a escada e quando ele chegou na porta da igreja, ele sentiu uma graça, uma glória, uma presença de Deus tão grande que caiu sobre ele assim uma atenção. Ele falou, o radar ligou. E aí, quando ele estava subindo, Deus falou assim: essa palavra que você tem não é o que eu vou falar. Eu quero falar diferente hoje. E aí ele, dentro da sala, quem viu ele aqui no canto, eu creio que vocês observaram bem ele escrevendo. E a palavra que ele pregou no domingo, ele nunca pregou. E eu fiquei muito feliz, porque Deus ele tem zelo pela igreja. Porque um altar que está deliberado para o Espírito de Deus agir, Deus vai falar como Ele quer, porque a igreja é dele. Amém? Amém, irmãos? E no final ele fez algumas avaliações que eu fiquei com o coração muito feliz. E a gente entende que uma pessoa como eles que vieram e dá um feedback do que o sentimento que está sobre a igreja, a impressão que vem sobre a igreja, o sentimento de Deus que vem sobre a igreja, eu posso dizer, esse ano é um ano de boas novas mesmo. Então nós precisamos então agora entender, né, o que nos faz manter a casa limpa, o que nos faz manter a alegria do Senhor em nós. Se você nunca experimentou uma alegria, hoje é dia de você entender e experimentar essa alegria. Mas nós precisamos entender o que é que rouba a alegria das pessoas que andam com Deus. Eu escolhi aqui duas coisas. Eu acho muito importante falar sobre elas. Primeiro, as lutas do dia a dia. As pessoas não entendem que Jesus disse que nós teríamos lutas, dificuldades, aflições, mas que teríamos autoridade para vencermos o mundo através da nossa fé. Então não devemos jamais sermos roubados em nossa alegria, porque estamos passando e passaremos cada dia mais por momentos difíceis. Mas Paulo nos fala no livro de 2 Coríntios 6,10, diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, porque o choro tem hora para começar, mas também tem hora para acabar, porque o choro poderá durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Amém? Então nós precisamos entender, Jesus não prometeu na sua palavra que ele desceria numa carruagem, que a nossa vida seria a carruagem da Cinderela. Não, Deus está falando, lá em Mateus 5 fala, que o tipo da vida cristã que nós vamos levar, o tipo da vida cristã que nós devemos enfrentar, os momentos que nós devemos passar. Quem é cristão, quem serve a Jesus Cristo, não tem como correr dos processos que os seus estágios, os principais, um deles é chamado das aflições.
Vai ter perseguição? Sim. Vai ter falatório contra você? Sim. Vai ter oposições contra a sua vida? Sim, terá. Mas guarda uma coisa que Deus tem para nós. Aleluias. Quem está com Deus tem a maioria sobre ele. Quem tem Cristo tem a maioria consigo. E pode ter certeza, se você entrar numa guerra com Cristo na sua vida, o placar está garantido, porque o nosso Deus jamais perderá uma batalha. Amém, irmãos? Então você precisa entender, não deixe as lutas do dia a dia roubar a sua alegria. A segunda coisa que nós vemos é a euforia carnal. Muitas pessoas confundem momentos felizes com alegria. Momentos felizes são quando eu tenho uma boa notícia, eu recebo um presente, eu completo uma vitória, eu alcanço um objetivo, né? E as pessoas acabam achando que isso é a alegria constante. Muito pelo contrário. Momento feliz não quer dizer alegria constante. E muitas das pessoas perdem o seu norte, perde o seu objetivo, porque não entendem. Momentos não definem as constâncias. O que nos define é o entendimento. Qual é o entendimento? Aquilo que diz Isaías, capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então presta atenção, o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Irmãos, quando eu estou na rua, quando eu estou no supermercado, quando eu estou na fila do banco, que faz tempo que eu não vou no banco, hoje é tudo pelo celular. Quando eu estou em algum lugar público, que eu falo assim, graças a Deus pelo dia, pela vida. E aí vem as lutas, vem os pensamentos, vem as guerras, vem aqueles objetivos que você traçou, que você não alcançou. E aí você vê lá, que coisa. E aí o diabo quer colocar na sua vida mágoa, tristeza, rancor, desânimo, para estar na sua vida, tirar a celebração de agradecimento por um projeto ou um discurso de murmuração. Eu sempre olho ao meu redor. Eu falo, o ímpio não sabe que a sua alma, se ele não se salvar, vai para o inferno. E eu vejo o ímpio feliz, eu vejo o ímpio realizado, eu vejo o ímpio produzindo, eu vejo o ímpio trabalhando, eu vejo o ímpio não se dobrando. Eu sei, ele está na mão de situações, ele está na mão das dificuldades, mas ele não se dobra. Agora, muitas das vezes nós temos uma expectativa, porque eu tenho Deus comigo, porque Jesus está comigo, porque o Espírito Santo está comigo. Então assim, Shazam, abre-te César, a porta vai abrir. Eu vou dobrar o joelho, Senhor, eu estou precisando de tal coisa, parece que tem um anjo para te servir. Ai, Senhor, não sei o quê. Ai, o número 1, 2 hambúrguer, alface, queijo molho especial. Parece que Deus é o nosso mordomo. Parece que Deus, ele é obrigado a nos servir. Não, não, não. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O que define um cristão é quando a porta está fechada, quando a tribulação está batendo na sua porta, quando a enfermidade o ataca, quando falta o dinheiro, quando o nome dele aconteceu de ir para o SPC Serasa, ou por alguma situação, ele passa por uma situação difícil, um vento difícil, aí todo mundo começa a falar, não vejo resultado, não vejo isso, não vejo aquilo. Aí que você vai ver aonde está a alegria dessa pessoa. Aleluia. E nós precisamos entender que o óleo da alegria vai cair sobre nós, em nome de Jesus. E eu declaro, o óleo da alegria virá sobre a tua vida. Aleluia. E todo ódio, rancor, mágoa, desânimo vão sair da tua vida. Aleluia. Eu declaro o dom da alegria sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu declaro o dom da alegria. Aleluias. Olha, aquela coisa do primeiro amor. Amém. É muito bonito ver uma pessoa nova convertida quando ela está na igreja. É muito legal.
Tudo para ela é um passarinho azul. Né? Aí está lá o velho religioso que se incomoda com a alegria do novo convertido. E aí o velho, o religioso, o que está já cauterizado, começa a dar uma cutucada aqui, dá outra cutucada lá, e não sei o quê. Lembra daquele filme do Exterminador do Futuro lá? Aí tem um cara lá querendo matar o Arnold Schwarzenegger lá, e aí o cara é feito de uma bolha de metal lá, aí o cara toma o tiro, aí ele vai lá, se recompõe e sai, continua correndo, ele vai lá, pá, e perde uma perna, mas a perna cresce. O dom da alegria é isso. Aleluias, aleluia, aleluia. Ele anda, mas não cansa. Ele corre, mas não se fadiga, porque, aleluia, o Senhor renova as suas forças todos os dias. E eu quero declarar sobre a tua vida, aleluias. A palavra de domingo decidiu muitas coisas em nossas vidas, não sei na sua, mas na minha decidiram. Foram coisas sérias decididas. E eu quero falar para você, uma pessoa que tem o dom da alegria, é uma pessoa que tem uma vida profunda de relacionamento com o Senhor, aleluia. Ele vai saber discernir todas as coisas. Então hoje Deus está dizendo, eu vou mudar o teu aspecto do semblante, e o Senhor está dizendo, eu vou mudar a tua vida, e a murmuração vai sair da tua boca, e a adoração será constantemente na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Primeiro, então, quando nós falamos então dessas duas características, a euforia carnal e as lutas do dia a dia, que tenta nos tirar, muitas das vezes, a alegria do Senhor. E quando se manifesta então o espírito da alegria, nós temos que termos algumas características. Quando que esse espírito ele se manifesta, a alegria do Senhor, ele está em nós constantemente, sim, mas ele como eu posso dizer assim, ele se desponta, ele se destaca, quando nós temos estas qualidades. Quais são elas? A alegria pela salvação do perdido. O que é isso? Sede pelas almas. Eu estava meditando e às vezes ando muito de carro, todo mundo sabe. E tem um aplicativo no celular chamado Spotify, que aqui chama Spotify. A tradução é Spotify. E lá tem algumas crônicas de pastores, pensadores, homens formadores de opinião, e tem lá um negócio chamado Pastor Discipulando Pastor. E aí você vai lá e acessa esse aplicativo, e tem várias ministrações de entendimento. E ele fala uma coisa muito certa, que a maior marca daquele que deseja o céu é aquele que também tem a sede pelas almas. E aí eu estava escutando um pastor que fala sobre os 5 ministérios da igreja. E ele fala que a alegria do Espírito Santo está em nós, quando nós temos essas 5 características. Aí fala lá sobre o apostolado, o evangelista, o pastor, o mestre e o outro que eu esqueci o nome. E ele fala que cada característica impulsiona nós ao quê? A termos. O apostólico, eu preciso avançar. O apostólico, o dom apostólico, o que é? Que os apóstolos tinham, eles evangelizavam, eles avançavam, eles eram pioneiros, eles alcançavam as fronteiras. O evangelista, eu preciso pregar a palavra. Então, quando tem o evangelista, o dom do evangelista dentro da igreja, é aquele que precisa, ele tem sede de almas. Ele não passa um mês, aleluia, sem trazer uma pessoa para a igreja. Ele tem um negócio dentro dele. Ele fala, eu preciso, porque a salvação é tão boa para ele, a presença de Deus é tão gostosa na vida dele, que ele fala, eu preciso multiplicar esta
alegria na vida de alguém que não tem essa alegria. Então eu quero declarar sobre a tua vida, aleluia, que o Espírito da alegria vai te dar sede pelas almas, aleluia. Ou em nome de Jesus, quem crê nisso em nome de Jesus? Eu declaro, aleluias, muitas das vezes nós estamos tão preocupados com os bens materiais, não é pecado, a gente precisa trabalhar, conquistar, porém não pode ser a nossa prioridade, aleluias. Mas quando é festa, e quando há festa nos céus? Quando um pecador se arrepende e se converte aos pés do Senhor, aleluias. Então eu declaro sobre a tua vida, se você tiver, aleluias, por isso que Deus ele combate a rebelião, porque a rebelião, além de não salvar, ele tira as pessoas da igreja. Então hoje eu repreendo em nome de Jesus toda semente de rebelião que um dia entrou no teu coração, de alguém que você não discerniu que deveria se relacionar e matou a semente da alegria, da sede pelas almas. Eu quebro da tua vida hoje em nome de Jesus Cristo esse mal, e eu declaro sobre a tua vida que você será uma igreja sadia, aleluia, como diz lá Isaías 53:11, e ele verá o fruto do trabalho das suas mãos, e ficará satisfeito, e com o seu conhecimento o meu servo, e o justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então eu declaro sobre a tua vida, aleluias, Jesus está para voltar, e você precisa ser alguém que tenha essa alegria pela salvação de um perdido em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia. Faça aliança de oração com alguém, de alguém que está no seu WhatsApp, e fala, vamos parar de murmurar, vamos parar de constatar problemas na nossa vida, na nossa casa, na igreja, nas pessoas, e vamos criar ferramentas para trazer pessoas para Jesus, aleluia. Aí você vai começar a salvar as pessoas lá, aí você vai entender como é difícil, aleluia, orar por um bêbado para ele se converter, aleluia. Você vai ver como é difícil orar por um adúltero para ele se converter e restaurar o seu carro. Aí você vai ver, aí você vai entender, vai sentir no espírito o como é difícil estar debaixo de uma missão que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então eu declaro sobre a tua vida hoje, aleluia, acabaram o tempo das constatações e está chegando o tempo da sede pelas almas na sua vida em nome de Jesus Cristo. A segunda coisa, a alegria para enfrentar as dificuldades. Você precisa ter alegria para enfrentar as dificuldades. Então, é muito difícil você andar em São Paulo na chuva. O que você faz? De duas, ou você para e volta, ou você olha para o outro lado de São Paulo, onde não está chovendo, e vai para lá. Você tem que aprender a vencer dificuldades. Você tem que aprender a superar. Você está aqui no momento da sua vida, está luta, 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 sai debaixo dessa nuvem de luta e vai para o tempo da glória. Vai buscar o Senhor. Por que tem muitas pessoas cabisbaixas, desanimadas, entristecidas, com um sentimento ruim? Por quê? Além de não superar as dificuldades com alegria, não tem uma vida de oração. Porque quem ora, como diz lá Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de alegria quando passardes por várias provações. Quem é esse homem? Quem é esse escritor? Alguém que possivelmente, com certeza, 100% de certeza, que ele teve lutas, provações, privações, mas ele teve alegria, porque o Espírito que estava dentro dele falou assim, isto está fazendo parte do seu crescimento, do seu amadurecimento. E nós precisamos entender isso. Só se alegra quem sabe que através das orações, dos posicionamentos, dos jejuns, sempre terá um placar favorável a você nesse jogo da vida chamada provação. E eu declaro sobre a tua vida, aleluias, evolua
espiritualmente. Você precisa evoluir espiritualmente. Você precisa entender que as guerras, as lutas, as provações que vêm diante de você, não está dizendo que você é um patinho feio, que você é uma pessoa sem a graça, ou seja, um desgraçado, que só o pior acontece com você, não. Quando o mar bravio se levanta contra você, é porque tem alguém dizendo para você, fica firme, porque aonde você vai chegar, muitos não poderão chegar, porque eu confiei isso nas tuas mãos. Então tenha, aleluia, alegria para enfrentar dificuldades. A terceira alegria é a alegria que gera prazer espiritual. Então, primeiro, eu tenho que ter alegria no meu espírito, porque a alegria me dá sede pelas almas. Não é? Tem um vizinho no prédio onde a gente mora, que ele comprou um carro novo, novo, zero. E aí, ele estava estacionando assim, eu deixei ele passar, e falou, pô, tudo bem? Um senhor já de 60 anos. Muito gente boa. E aí, tudo bem? Aí esperei, ele estava com a sacola, entrou dentro do elevador. Acabei de falar, olha, parabéns, Deus abençoe pela sua conquista. E, obrigado, tal. 2 dias depois, eu encontrei com ele. Acabaram com a traseira do carro dele. E o que aconteceu? Falou, eu estava parado, dentro do supermercado. Uma pessoa com a caminhonete perdeu, acho que não sabia dirigir o automático, de vez a frear, acelerou, pegou a traseira do carro. Aí foi pro carro. Aí, um mês e meio mais ou menos, arrumei o carro. Oh, que bom, Deus, graças a Deus. 2 dias depois, bateram no mesmo lugar o carro dele. Eu falei assim, rapaz, você viu? Eu falei assim, ó, eu repreendo da tua vida todo espírito de inveja. Você precisa procurar uma igreja. Ó, tem igreja da graça aqui do lado, vai lá. Vai lá porque você precisa receber uma oração. E aí ele, amém. A esposa dele começou a chorar, uma senhora, ficou emocionada. Falou, vai para a igreja. O senhor que é o pastor, né? Daí do bloco, falei, sou eu. Vai para a igreja, o senhor precisa ir para a igreja. Beleza. Ele falou, pararam de bater no carro dele. Agora, um mês atrás, depois de 67 anos de idade, começou a dar ataque de epilepsia. Eu falei assim, eu não aceito isso na sua vida, não. Eu vou orar, e Deus vai te libertar. Ele falou assim, rapaz, parei de tomar os remédios, estou melhor, está parando, está melhorando, em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a tua vida, aleluia. Aleluias. Às vezes a gente fala com as pessoas, a pessoa acha que a pessoa nem está entendendo, mas o coração dela está tão sedento, está tão carente de uma palavra positiva, e você tem uma palavra positiva, aleluia. Por isso que o diabo, quando você se levanta, ele quer colocar tribulação na tua frente, ele quer colocar dificuldade na tua frente, reclama da casa, reclama disso, reclama de tudo. Para de reclamar e começa a se alegrar nas dificuldades, porque Deus quer produzir um canto na tua boca, aleluias, que você não tem, e dar um resultado que você nunca viveu, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem crê nisso? Então você precisa gerar prazer espiritual. O que é isso? Maturidade. Lucas 1,14, olha o que diz. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Quem crê? Aleluias. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, aleluias. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Eu creio, em nome de Jesus, que 2025, coisas novas vão nascer na tua vida, em nome de Jesus. Amém, eu declaro essa palavra sobre a partir de hoje, você vai ser uma pessoa diferente, em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai ser uma pessoa positiva, alegre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 122, olha o que diz lá, versículo 1, olha que diz, que coisa linda esse texto. Eu gosto muito do Salmo 122, alegrei-me quando me disseram,
vamos à casa do Senhor, aleluia. Então se alegra, Deus e quer que você se alegra quando você sai da sua casa para vir para a casa dele em nome de Jesus. Tenha maturidade, porque tem coisas que Deus decide na nossa vida, é na casa dele, em nome de Jesus Cristo. E em quarto lugar, aleluia, para encerrar, você precisa ter alegria que traz a força. E o que é isso? Então, primeiro, a alegria no Espírito, quando você tem sede pelas almas, alegria pela salvação do perdido. Então essa foi a primeira frase, primeiro tópico. O segundo tópico, alegria para enfrentar as dificuldades. O que é isso? Evolução espiritual, ou seja, crescimento. Terceiro, alegria que gera prazer espiritual, maturidade. Você precisa ser mais maduro, você precisa começar a mudar o teu comportamento. E quarto, alegria que traz a força. Levante a sua mão e diga, e repita comigo, diga assim: a alegria do Senhor é a minha força. Amém? A alegria do Senhor é a minha força. Por que você, quando está doente, mesmo doente com febre, com dor, você vai trabalhar? Por duas questões: a responsabilidade do fim do mês, e segundo, porque você tem uma família que você ama. Quando você ama a Deus mesmo, quando você ama, fala, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a alma, de todo o meu espírito, Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo, eu sou louco, apaixonado, arriado dos quatro pneus, eu sou louco por Jesus, eu dou minha vida por Jesus, eu respiro Jesus. Jesus, 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 Jesus. Bispo Betão, quando ele dava aula de matemática na escola, o senhor gosta de falar, mas eu gosto de matemática, mas eu gosto de falar de Jesus. Ele converteu um monte de gente na escola. Quando Jesus está na tua vida, quando a alegria do Senhor é a tua força, você não quer saber de outro. Não importa a dificuldade, não importa que não sei o quê. Quer uma coisa? Você vai para a praia, faz a maior farofada, vem lá parecendo um frango à milanesa, cheio de queimado, arrebentado, cansa mais descer e subir, mas deu a pena. Por quê? Porque tá na praia, estava feliz, pegou lá virose, deu dor de cabeça, mas valeu. Por quê? Porque o teu prazer estava naquele momento. Seja assim com Jesus também. Seja alegre com as coisas de Deus. Vem luta, vem perseguição, vem dardo inflamado, vem seta, vem tropeço, vem um monte de coisa. Mas você está de pé, porque a alegria do Senhor é a tua força. Amém? Então seja uma pessoa alegre. Seja, irmãos, Deus me deu uma ideia esse ano para eu fazer. Eu estou orando. Porque aí eu vou começar a procurar os amigos ministeriais para a gente juntar. Vai ser um negócio tão maravilhoso para a casa de Deus. E quando eu penso, só de eu falar. Você já teve aquela coisa que quando você fala, o teu coração queima assim? Dá uma coisa, uma alegria. Se eu começar a falar, eu vou para casa e eu fico pensando, eu nem durmo. Porque isso são coisas de Deus. Que está lá ebulindo no nosso espírito, fica lá... Fica aquela coisa, porque Deus quer dar um start, Deus quer virar uma chave, Deus quer fazer algo novo. Então, aleluia, aleluia, aleluia. Deus te plantou, nos plantou nesta casa, para nós termos alegria. Tenha alegria, tenha alegria, tenha alegria, tenha. A igreja cobre a sua casa, a igreja ora pela sua vida, a igreja está aberta, essa casa está aqui por você, por a sua vida. Então tenha alegria com a sua casa, tenha alegria com o seu casamento, tenha alegria com o teu trabalho, tenha alegria, amigo, não importa o que está acontecendo, agradeça a Deus, porque você sabe, hoje está ruim, amanhã vai ficar melhor. Se hoje está melhor, amanhã vai ficar melhor ainda. Se hoje está bom, amanhã vai ficar excelente. E não importa o que aconteça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu declaro o batismo de alegria sobre a tua vida. Eu declaro um sorriso no teu rosto. Eu declaro disposição para fazer, disposição para servir, disposição para realizar. Aleluia. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém.
Quando você tem disposição, Deus faz o melhor. Eu aprendi uma coisa no meio corporativo. E eu vi que isso é uma regra até bíblica. Quando eu dou algo para alguém, eu estou dando segundo aquilo que é o nível constituído dela. Eu conheci uma história de um rapaz que trabalhou 10 anos para juntar dinheiro, para fazer uma viagem e conhecer um dos maiores corretores de imóveis do mundo. Ele juntou 10 anos o dinheiro e foi para os Estados Unidos. E lá ele pesquisou o cara que ia dar palestra. O que ele gosta de comer? O que ele gosta de beber? Olha essa história. O que ele gosta de vestir? E ele viu que o cara tinha uma especialidade em comum, que era uma certa bebida de tal lugar, de tal região, que bebia em tal taça. Aí ele foi lá, pesquisou, comprou e perguntou, querendo saber se esse homem tinha também já essa coleção, porque eu estou dando novamente. E ele descobriu que dentro da coleção faltava isso. Ele foi e gastou $6.000 num artigo, não sei o quê, com taça. Aí ele fez a caixa, preparou. E aí ele foi para esse evento. E aí ele chegou, viu a mesa, olha a estratégia, onde estava a mesa da pessoa principal. E ele viu que ele não tinha acesso, mas ele foi e procurou o gerente, não sei o quê, e tal. E aí ele contou a história para o gerente chamou o diretor chamou o vice-presidente chamou o CEO, e o CEO chamou o cara. E aí o cara falou, não, vem para a minha sala. Ele foi, agora ele estava sentado na frente do cara, que era o cara da matéria de corretor de vendas de imóveis em qualquer lugar do mundo. O que aconteceu? Ele se tornou um dos homens mais importantes da Flórida. Por quê? Porque ele entendeu, o presente estava relacionado a uma porta que ia se abrir. Pois bem, Deus entregou o seu Filho amado, único, para que todo aquele que nele crê não mereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o melhor para você ter acesso aos santos dos santos, às riquezas espirituais, às riquezas celestiais, os portais que você ora, e aí ele fala assim, eu te dou uma garantia, se você estiver em mim, a minha palavra estiver em você, tudo que você pedir em meu nome, crendo, você receberá. Bendita será a tua entrada, olha a garantia, a tua entrada, a tua saída, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Se o inimigo chegar a bater na tua porta, fica tranquilo, porque a vitória está garantida, porque eu sou o Senhor que guarda a tua entrada, a tua saída, a tua parentela será bendita, aleluia, a tua saúde, o teu corpo será sadio, aleluia, a tua geração será abençoada, a tua casa, a tua descendência será bendita na face da terra, a tua mulher será como uma árvore frondosa, os teus filhos serão como flecha na mão do flecheiro, aleluia, você será bem-aventurado em tudo que fizer, e se você escolher e sentar para ouvir os meus conselhos, você será como o rio de água viva, que vai fluir na sabedoria. Eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus, aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Alguém se entregou e deu um presente para nós, aleluia, o Pai entregou o Filho, e o Filho abriu um portal para a nossa vida, de vida eterna, de salvação, de restituição. Mas não fique no meio de pessoas, de espíritos caídos, só murmuração, é só problema, é só fofoca, é só isso, é a fofoca gospel, sabe de tudo, sabe de todos, não, está amarrado. Saiba do teu futuro, busque o teu futuro, vai atrás do teu futuro, foca no teu futuro, vai, Deus vai colocar pessoas, aleluia, que vai alinhar a tua vida, vai alinhar a tua casa, vai alinhar o teu futuro, aleluia. Saia da mediocridade, isso te traz tristeza. Por que você está triste? Porque o Espírito de Deus está triste, e Ele fala, eu te chamei para coisas diferentes, e você está lá com gente que não quer coisas diferentes. Quem sempre procura uma aliança do passado, está insatisfeito com o seu presente e não tem certeza do seu futuro.
Mas quem tem certeza da sua convicção, quem tem convicção e certeza onde vai chegar, passado passou, porta fechou, o presente eu construo e o futuro Deus vai trazer coisas grandes. Rompa com aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Rompa, rompa, porque o Senhor vai fazer coisas grandes na nossa vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Amém, 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 amém. Não adianta eu ter a melhor visão, não adianta eu ter a melhor equipe, não adianta eu ter o melhor lugar, não adianta eu ter a melhor receita, melhor recurso humano, melhor recurso físico, melhor recurso financeiro, se a minha mente ela não virar para aquilo que Deus quer. Assim tem que ser na sua vida. Então eu estou aqui, eu estou sempre pensando no amanhã, sempre pensando no melhor, sempre pensando no futuro, a cabeça sempre na frente, buscando, querendo informação, sempre na frente. Liga para um, liga para outro, liga não sei o que, liga não sei o que lá, liga para o pastor tal, liga para o pastor tal. Vai, e aí, como é que tá? E as coisas? Tem alguma coisa para me ensinar? Tem alguma coisa para me passar? Por quê? Eu não posso parar. Porque quando você fica muito parado no quadrado, quando você fica muito envolvido no dia a dia, quando você está lá preocupado com os problemas do dia a dia, com os compromissos do dia a dia, você perde o foco daquilo que é o futuro. Então você tem que estar sempre se renovando, você precisa estar sempre se repaginando, porque Deus tem coisas grandes para a nossa vida em nome de Jesus Cristo, amém? Por que as crianças hoje, os jovens de hoje têm muito nos ensinar? Estou gaguejando demais hoje. Por que as crianças e os jovens de hoje têm muito a nos ensinar? Você falou, nossa, como eles aprendem tão rápido? Porque eles focaram no aprendizado. Por isso que você tem que sempre repaginar. Você quer repaginar a sua vida? Leia. Sentimento de Deus vai repaginar a sua vida todos os dias. Deus vai sempre te renovar todos os dias. Aí você vai ter uma cabeça, uma idade, sei lá de quanto, com uma cabeça extremamente renovada. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Seja uma pessoa feliz, irmão. Seja uma pessoa alegre. Já não basta a dificuldade do dia a dia. Já não basta os intempéries. Já não basta as guerras. Dá para você ser um pouco feliz? Dá para você ser um pouco leve? Dá para você ser um pouco positivo? Dá para você ser um pouco Jesus na sua vida? Dá para você... sim, sabe como é que é? Como é? A vida. Estou bem. Melhor. Melhor do que ontem e excelente para amanhã. Tem que ser assim. E aí, como é que você está? Estou lá, irmão, capengando, pau quebrando, a guerra acontecendo, o inferno se levantando. Graças a Deus, está tudo bem. É assim. Seja uma pessoa feliz. Começou, sentou qualquer... Saia. Vai dormir, vai dar uma volta no Brás, faz qualquer coisa. Mas não fica se recarregando. Não. A alegria do Senhor é a nossa força. Então receba hoje essa alegria sobre a tua vida, porque Deus nos deu um ano novinho, janeiro já acabou, e aí fevereiro está chegando, você vai fazer o que no mês 2? Então seja diferente, e o melhor do Senhor sempre virá sobre nós, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Não se esqueça que os livros, se você quiser adquirir, é uma bênção, amém? Em nome de Jesus, o que acontece nas igrejas de hoje, e um livro de 40 dias de despertamento, que é um devocional que você pode adquirir num café, um livro pequenininho que você lê, e todo dia de manhã tem um capítulo, você pode ser abençoado em nome de Jesus, amém? Levante sua mão, ore ao Senhor, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos as dificuldades, te agradecemos as guerras, te agradecemos, ó Deus, os dias maus, te agradecemos os dias, espiritualmente falando, chuvosos, os dias das tempestades, os dias de contradições, os dias que parece que aparentemente o Senhor nos abandonou, aparentemente o Senhor está pesando a mão sobre nós, mas não, Senhor, muito pelo contrário, tudo faz parte do nosso crescimento, do nosso aperfeiçoamento,
Então eu oro pelo teu povo, eu abençoo o teu povo, Pai, tira a amargura da religião e coloca a alegria da vida eterna na vida deles. Como Davi fala, me dá, Senhor, ó Deus, me dá alegria da salvação. Deus, dá-nos a alegria da salvação. Ó Deus, nada daquilo que nós vivemos e passamos se compara com o peso da glória da eternidade que o Senhor irá nos dar. Ó Senhor, aleluia, de passarmos a eternidade com Cristo, aleluia, tendo um novo nome, uma nova condição, reinando com o Senhor nos céus. Pai, não tem preço, não tem preço. Então nos ensina, ó Deus, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, abra, Senhor, a nossa, ó Pai, o nosso coração, ó Deus, e coloque em nós um sentimento novo. Deus, dá-nos um sentimento novo, dá-nos um coração novo, um coração de carne, um espírito aquebrantado, ó Pai, aleluia, um coração quebrantado, um espírito contrito, Senhor. Pai, faça a tua obra, tira todo o peso do passado religioso, tudo aquilo que marcou, que feriu, que paralisou, que fez nós desacreditarmos. Senhor, arranca, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Faça a tua obra, cumpra os teus planos e o teu nome seja glorificado. Eu abençoo os teus servos, eu declaro a tua graça, eu declaro a tua bênção e a tua vitória sobre cada um deles. Abençoa, dá uma noite especial, uma sexta-feira, um final de semana muito bom, dá-nos uma ceia maravilhosa e que o teu nome seja, ó Pai, glorificado em todos os minutos das nossas vidas. Como nós dissemos, a alegria do Senhor é a nossa força. Guarda-nos, livra-nos de todo mal e assim eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória, quem pode dizer amém? Diga amém. Pode sentar os intercessores. Muito obrigado. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, fim do mês está chegando, as contas estão zerando, novo mês chegando, e eu creio que vai ser um mês muito abençoado para todos nós. Amém, irmãos? Inclusive para a igreja. Então, nós vamos agora ofertar ao Senhor. Amém? Que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios que Ele tem me feito. Não tem preço. Não tem preço. Deus nos livra de todo o mal. Então, por isso que nós temos motivos de agradecermos. E nós temos várias formas de agradecermos. E uma delas é entregando o nosso melhor ao Senhor. Amém? Pega esse envelope nas suas mãos e vamos estar orando ao Senhor, consagrando a nossa oferta diante do Senhor em nome de Jesus. Amém? Levante o seu envelope ao alto. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a oferta na tua casa. Nós declaramos a tua bênção, teu poder, a tua vitória, soberania, senhorio sobre a nossa vida financeira. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pela tua mão. Obrigado, Senhor. Não falta, mas não sobra, mas também não falta. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem cuidado da tua igreja. O Senhor tem cuidado do teu povo. Nós consagramos a ti. Declaramos, Senhor, a semente abençoada. Que eles prosperem em tudo que fizerem, força, conhecimento. Abençoa os teus servos, as mãos, a mente, tudo que eles fizerem em teu nome. Abençoa a vida financeira de cada um deles. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Você pode colocar a sua oferta. Na parede tem um QR Code. Amém. Na tela tem o número do Pix. E seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Milena. Irmãos, na cantina tem coxinha com desconto e hot dog, refrigerante. Nós vamos cantar parabéns para a Mileninha, né? É hoje, né? Trouxe um bolinho top.
Aleluia. É a mesma que o bolo que fez, o bolo do aniversário da igreja, é a mesma boleira, é uma benção. Amém? Presta atenção. Que dia é hoje do mês? E amanhã que dia é? 31, certo? Dia 1º, nós estamos com o nosso jejum dos efraimitas. Jejum de Efraim. Amém? Então, você vai, jejua, se você levanta cedo, você não vai morrer se você jejuar. Das 6 da manhã ao meio-dia, você não vai morrer. Você jejua para fazer exame de sangue, você jejua para fazer exame de, aquela coisa do estômago lá, você jejua para tanta coisa, né? Se você é internado, o médico fala, você vai ficar 2 dias sem tomar água, sem comer nada, você fica, e está tudo certo. Então, você vai fazer jejum para derrubar os gigantes da tua vida, amém? Então, dia 1º, dia 1 de fevereiro, que é sábado, nós vamos estar jejuando. Então, você quer jejuar pelo dia, você jejua. Quer jejuar pela manhã, você jejua. Você faz o seu jejum, mas não deixe de jejuar. Amém? Que vai ser uma bênção. E domingo, a nossa celebração da família, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Levante sua mão para o alto e diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todos sempre. Amém? Deus abençoe. Vai na paz. Tchau.